Esse clipe foi criado pelo Meta AI. Vale a pena? Boa noite, galerinha! Aqui é o Aka falando e hoje nós vamos conhecer o Vibes, a ferramenta de criação de vídeos da Meta. Você pode baixar o aplicativo no celular para criar os seus Vibes, mas também você consegue usar pelo navegador. Eu confesso que fiquei um pouco perdido no começo, porque achei que era só entrar no Meta AI e clicar em Vibes. Isso não está completamente errado, mas aquele Vibes que aparece logo no menu serve principalmente para você assistir aos vídeos que outras pessoas criaram. O construtor de vídeos fica um pouco escondido. Você precisa clicar no seu perfil, ali no canto inferior esquerdo, e depois entrar no Vibes AI. Outra opção é acessar diretamente o endereço do Vibes AI e fazer o login com a sua conta do Meta. Bom, aqui dentro nós vamos clicar em Novo Projeto, depois em Upload Media, ali no canto superior esquerdo. Também é possível criar imagens dentro do próprio Vibes, mas como eu já tinha preparado um pequeno storyboard e as imagens já estavam prontas, eu vou apenas fazer o upload delas para montar o vídeo. Com as imagens carregadas, podemos arrastar uma delas para a área da cena e escrever um prompt descrevendo o vídeo que queremos criar. Quando eu mando gerar, o Vibes cria imediatamente 4 variações do mesmo vídeo. Acredito que seja possível configurar essa quantidade, mas eu não encontrei facilmente onde diminuir o número de variações. Como a proposta da ferramenta é oferecer gerações ilimitadas, eu vou deixar ele criando sempre essas 4 variações mesmo. E ele criou 4 vídeos com personagens aparecendo dentro do cenário que eu enviei. Mas não era isso exatamente o que eu queria. Eu queria que a imagem enviada fosse realmente o primeiro quadro do vídeo, não apenas uma referência ou inspiração para a geração. Então vamos tentar novamente. Dessa vez, vamos usar a opção Start Frame End Frame. Vou colocar a primeira imagem como quadro inicial e a segunda imagem como quadro final. Depois, vou usar o prompt que eu já tinha preparado junto com o storyboard. E agora sim. Apesar do vídeo estar no formato vertical de shorts nesse grid, quando a gente abre a geração, ele está na orientação correta, 16:9. E entre essas 4 opções de vídeo, eu gostei mais dessa segunda variação. Então, eu vou repetir o mesmo processo com todas as outras imagens que eu tenho no meu storyboard, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou cortar toda essa parte e voltar quando todas as cenas estiverem prontas. Pronto, os vídeos foram criados e agora eu vou fazer o download de cada um deles. Mas vou deixar uma ressalva para vocês. O site caiu várias vezes durante a criação e isso atrapalhou bastante o processo. E em alguns momentos eu até perdi as gerações que já tinham sido feitas. Dentro do próprio Vibes também existe esta timeline, que permite você montar um vídeo maior juntando os pequenos clipes que foram gerados. Então, vamos testar? A gente entra no editor, adiciona os vídeos um por um. E também pode colocar voz e música. Vou adicionar rapidamente um áudio aqui.
e tentar publicar o vídeo. Um outro áudio para ficar completo. Então, finalmente, a gente vai clicar no postar ali em cima à direita. E ele me derrubou novamente. Como eu disse, pelo menos durante os meus testes, a versão web não estava funcionando muito bem. Então eu vou aproveitar aqui e mostrar uma outra opção, o Clipchamp da Microsoft. Ele é um editor de vídeos gratuito que você pode instalar no seu computador ou usar diretamente pelo navegador. É uma das ferramentas que eu costumo usar para editar meus vídeos. Primeiro clicamos em novo vídeo, depois fazemos o upload dos clipes que baixamos lá do Vibes. Colocamos todos na timeline, um depois do outro. E escolhemos uma música para acompanhar. A gente diminui o volume e depois de alguns pequenos ajustes, este foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que existem algumas maneiras de retirar a marca d'água dos vídeos criados pelo Vibes, mas, no geral, a minha experiência com a ferramenta não foi muito boa. O site caiu várias vezes, algumas gerações desapareceram e certas opções ficaram um pouco confusas de encontrar. Por isso, nesse momento, não é uma ferramenta que eu recomendaria com muito entusiasmo. Por outro lado, ela é gratuita, permite criar bastante coisa. Também é possível que a experiência pelo aplicativo de celular seja melhor do que pela versão web que eu testei. Então, vale experimentar e tirar suas próprias conclusões. Um abraço e até a próxima, gente!